Igor Coronado não foi dispensado do Al Ittihad, mas a chance de rescisão é grande e vários clubes de futebol do Brasil já procuraram seu representante para abrir negociações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. E as últimas do mercado, bastidores, finanças, te atualizo sobre a situação de Igor Jesus, atacante formado no Curitiba, em fim de contrato nos Emirados e que pode pintar como reforço de clubes brasileiros. E muito mais, antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Igor Coronado. Você conhece? Meio atacante brasileiro, 31 anos de idade. Ele não jogou profissionalmente no Brasil. Saiu muito cedo, atuou em times pequenos da Inglaterra, passou por Suíça, Malta, Itália, até que chegou aos Emirados Árabes. E a carreira dele engrenou de vez na Arábia Saudita, onde está há 3 temporadas. Joga no Al Ittihad, o time do Romarinho, do Benzema, do Marcelo Gallardo. Titular absoluto, camisa 10, um maestro, muito bom jogador. Imagino que talvez você não o conheça, mas se assistir a vídeos vai ficar encantado. Aquele legítimo camisa 10 de bom passe, ótima finalização, cobranças de falta, enfim, enorme cartaz por lá a ponto de ganhar 5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Durante o fim de semana surgiu a especulação de que haveria uma rescisão do contrato entre o Igor Coronado e o Al Ittihad. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. Rafael assegurou que não há rescisão. Quando eu perguntei se dava para cravar que ele ficaria, a conversa acabou mudando. O que eu entendi é o seguinte: ele não foi dispensado, mas existem tratativas entre as partes para uma rescisão de contrato de forma amigável. E a notícia explodiu como uma bomba entre clubes brasileiros. De acordo com o Brandino, quase todos os grandes de futebol no Brasil já entraram em contato para entender as condições e perguntar sobre a possibilidade de contratá-lo. Afinal de contas, meio atacante no Brasil é uma posição escassa e com um jogador da qualidade dele livre no mercado seria algo extremamente interessante. Times do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, tem muita gente de olho nessa possibilidade. Só para arrematar, quero falar a respeito de Igor Jesus. Atacante revelado no Curitiba, 22 anos de idade, aquele ponta. Joga na direita, joga na esquerda. Ele se mudou há bastante tempo, em 2020, para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Talvez por isso você não se lembre dele. Números bons no futebol dos Emirados. Chegou até a possibilidade de se naturalizar para jogar pela seleção local. E tem contrato somente até junho de 2024. Renovação está praticamente descartada. A oferta feita pelo Shabab Al-Ahly não agradou nem ao atleta, nem aos seus representantes. E nesse momento, o Corinthians, o Cruzeiro e o time do Rio de Janeiro, de acordo com o representante dele, são os clubes com mais possibilidade de contratá-lo. Ainda perguntei para o Jefferson quem poderia ser esse clube do Rio de Janeiro, ele não quis dar mais detalhes. Se você não conhece o Igor Jesus, queria contar para vocês que é um atacante de velocidade, de muito bom drible. Na atual temporada, 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas na temporada passada chegou a ter números bastante interessantes. Não há necessidade de um investimento, porque o jogador está livre e pode assinar pré-contrato. É óbvio que a compensação financeira vai precisar ser boa para que ele possa trocar o futebol dos Emirados pelo futebol brasileiro, mas está aí surgindo uma oportunidade boa de mercado, só 22 anos de idade. Prometo ficar atento a essa história e qualquer outra novidade eu conto para vocês. Não. Silas Barbosa, Vasco vem com tudo em 2024. Os primeiros reforços estão chegando. A tendência de um Vasco mais forte, não, certamente mais forte do que na temporada passada, né? Mas ainda distante daquele Vasco prometido pelo Josh Vander, que é o dono da 777. Na oportunidade ele chegou a dizer que o Vasco brigaria pelos mesmos reforços do Flamengo, enfim. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Algo sobre o Vasco. 777 deu aval para contratar o Cuéllar e o Sforza procede. E sobre Luciano Rodrigues, também conhecido como Lúcio Rodrigues. Ontem um de vocês me chamou no Instagram, deixa eu pegar o nome direitinho da pessoa, para mandar alguns vídeos do Sforza, bem interessantes, tá? Deixa eu pegar o nome do meu amigo aqui, ó. O Aires Portugal. E aí ele tem algumas... Aires Neto Portugal. O Aires Neto, no caso, né? E aí ele mandou alguns... Interessante. O Sforza parece ser, de fato, um jogador bem interessante. Nenhuma novidade em relação ao aval da 777 para a contratação do Cuéllar. E essa demora me faz imaginar que não vai haver acordo. E é só para refrescar a memória da galera. O Cuéllar já se acertou com o Vasco.
A operação de 7 milhões de reais, salário na casa dos 500 mil por mês. Falta apenas que a 777 aprove o negócio e pague, né? A 777 entra com pagamento. E quando eu falo em Vasco, são os homens do futebol do Vasco, o Ramon Dias e o Alexandre Matos. O Ramon pediu o Cuellar porque trabalhou com ele no Al Hilal, hoje ele está no Al Shabab. O Matos entende que esse é o tipo de jogador que ajudaria demais. Mas se a 777 não der o aval, o negócio não anda, tá? E até agora não há informação de sim. Deixa eu trazer uma outra informação que passou meio despercebida da galera que assistiu ao vídeo de hoje cedo. Eu conversei ontem à noite com o Rafael Brandino, ele é o empresário do Igor Coronado. E aí eu até contei para quem estava assistindo a live que o Igor não rescindiu o contrato com a Al Ittihad ainda. Mas parece ser questão de tempo. As partes estão tentando chegar a um acordo para uma rescisão de contrato de forma amigável. Tem contrato até 2025, salário de 5 milhões de dólares, livres de impostos por temporada, um caminhão de dinheiro. E aí que eu quero chegar. Assim que essa rescisão for confirmada, vão existir vários interessados na contratação do atleta. Que vários times do Brasil já entraram em contato para demonstrar o interesse de fechar com o jogador. O Botafogo é um. E aí eu vou dar uma outra informação que eu contei no vídeo de hoje, mas passou meio despercebida. O Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, tem excelente relação com o Thiago Gasparino, que já trabalhou para o Barcelona, já passou por diversos clubes e hoje é uma espécie de observador do Corinthians. Qualquer contratação passa pelo aval do Gasparino. E a relação do Gasparino com o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, é muito boa. Então eu estou para te dizer que hoje o Corinthians está muito interessado em fechar com o Igor Coronado, tá? Jogador que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, mas é muito bom, muito acima da média. Do Éder Silva, membro do canal, boa noite, Nicola. E o investimento? Nada na Crefisa no Vasco? Éder, bom ponto, né? Durante a campanha para presidente, o Pedrinho havia divulgado um vídeo do próprio dono da Crefisa, Zé Roberto Lamarque, afirmando que para o que precisasse ele poderia contar se o Pedrinho fosse eleito. A maior possibilidade hoje para a aquisição dos name rights de São Januário, que é uma propriedade que segue vinculada ao Vasco e não a 777. O que eu posso contar para vocês é que essas primeiras semanas de Pedrinho na presidência do Vasco são de frustração. O Pedrinho sabia um modelo de operação, sabe que a palavra final é da 777, mas o Pedrinho entendia que teria um pouquinho mais de espaço no dia a dia, nas tomadas de decisão, na busca por reforços, e a verdade é que a 777 isola o presidente. Já acontecia com o Salgado, não é nada contra o Pedrinho, mas é o modus operandi dos caras. E isso acaba gerando frustração. Então a tendência é que se for fechar alguma coisa, o Pedrinho vai utilizar essa boa relação com o Zé Roberto Lamarque, o dono da Crefisa e da FAM, para algo que está relacionado ao Vasco, no caso do São Januário. Pegar mais participações da galera por aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pro pessoal do Vasco, para ver se a gente tem alguma atualização sobre Cuellar. Muita gente perguntando sobre o tema. Postagem do Fábio Azevedo. Atenção, a 777 aprovou a contratação de Gustavo Cuellar. Agora o Vasco terá que negociar com o Al Shabab. Não será uma negociação fácil. O clube árabe comprou o volante no meio da temporada passada e não irá facilitar uma possível saída. Confesso que fiquei surpreso com a publicação do Fábio, que é meu amigo, parceiro de Cancelados, porque assim, já estava tudo esquematizado para que o Cuellar fosse para o Vasco. Faltava só que a 777 aprovasse e colocasse o dinheiro. Se há necessidade de negociar, porque provavelmente a 777 topou, mas não o pagamento dos 7 milhões de reais que estavam acordados. Então, deixa eu tentar entender aqui para essa história. Só para a gente ver se a gente consegue dar uma contextualizada legal para vocês, tá? Porque a Val era para pagar os 7 milhões de reais e fechar o negócio. Vídeos virais. Igor Coronado, qual é a situação dele? Boa noite, legal a oportunidade que o Vídeos Virais me dá. Ontem, durante a live, eu comecei a conversar com o Rafael Brandini e terminei a conversa hoje cedo.
A verdade é que o Igor Coronado, que é um meio atacante brasileiro de 31 anos de idade, que praticamente não jogou no Brasil, só jogou no exterior, passou por clubes da Inglaterra, da Suíça, de Malta, e ele começa a engrenar mesmo quando ele vai para os Emirados Árabes e depois quando chega na Arábia Saudita. Tem tanto moral na Arábia Saudita que ele é o camisa 10 do time do Benzema e do Romarinho e ganha 5 milhões de dólares por temporada. Esse valor é livre de impostos, tá? Ele ainda não teve o contrato rescindido com a Al Ittihad, mas, pelo que eu entendi, isso vai acontecer de forma amigável nos próximos dias. E o fato de ter o Igor Coronado livre no mercado agitou pra caramba o mercado brasileiro. Tem muito clube brasileiro buscando informação com o empresário. E o empresário me falou que todos os grandes já entraram em contato. Talvez seja um pouquinho de exagero, mas eu posso contar para vocês que Botafogo e Corinthians são aqueles com mais interesse, tá? Games City 777 deu aval para o Vasco negociar com o Coelar. Vamos lá, Games. Estava lendo a mensagem de agora há pouco do Fábio Azevedo. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa. Perguntei assim: a 777 aprovou a compra do Coelar? A resposta veio agora, 19h29. Não. Estamos aguardando uma posição deles. Tá? Então, respeitando a apuração de todos, estou trazendo a minha apuração. Ainda não há o aval da 777 para a compra do atleta. Está tudo certo entre Vasco, entre o Al-Shabaab, entre o Coelar. Se não tiver a grana, não tem acordo. Gustavo Rezende, boa noite, Nicole e o Vascão. Então, Gustavo, acabei de receber a resposta de que a 777 ainda não aprovou a compra do Coelar. Tá? A resposta de agora, vou até ver qual foi o horário. 19h29, tá? Ainda não houve o aval. A resposta, estamos aguardando a 777. O Daniel Júnior, chances de o Luciano no Vasco. O Mato estava voltando ao Brasil ontem, eu não sei porquê, cara. Não sei se tinha alguma coisa engatilhada. E para fechar com o Luciano, você precisa estar lá, né? E os caras estão fazendo a pré-temporada em Punta del Leste. O Wilson Oliveira, 777 aprovou o Coelar. O Wilson, a resposta que eu tive durante a live é de que não, que os caras ainda seguem aguardando a posição da 777. Nicola, tem informações sobre Igor Coronado, o advogado Adalberto. Advogado, ainda não rescindiu de forma oficial, mas a rescisão está sendo amarrada de forma amigável, e aí existe a grande chance dele voltar ao Brasil. O Fabrício Valentim, o Vasco atingiu o número máximo de estrangeiros. O que vai acontecer? Vi que querem trocar o Orelhano pelo Bitelo, ex-Grêmio. E o Capasso vai sair, a tendência é que o Capasso saia. O Orelhano poderia ser trocado pelo Wesley, acabou não rolando, então pode surgir uma negociação para ele. Se você tiver 10 estrangeiros, o problema, Fabrício, é que você vai poder contar por jogo com 7. Tá? Exceção a jogos da Sul-Americana e da Libertadores, que não há restrição, jogos com cunho nacional ou estadual, você pode contar com 7 gringos. Então, você tem 10, você precisa selecionar 3 que não vão nem para o banco de reservas. Você pode colocar os 7 como titulares, você pode colocar 6 titulares de um no banco. O que eu quero dizer é que você pode relacionar por um jogo 7 atletas gringos. Se você tem 12, você tem que cortar 5 do jogo. Tá? Então, esse é o ponto. Você pode ter quantos você quiser no seu elenco, só que você cria para si um enorme problema que você precisa ficar cortando os caras até do banco de reservas. Fabinho, Nicole, é verdade que a 777 aprovou o Coelar e o Esforça consegue essa confirmação? Sobre o Esforça o negócio está fechado, até o pessoal do Nil já cravou, tá? Os caras estão definindo os últimos detalhes do contrato, da minuta de contrato. Sobre o Coelar, eu vou ler para vocês, está até na audiência rotativa, vou dar uma atualizada para vocês. Mandei mensagem para uma fonte minha, lá do Vasco, e perguntei, Coelar, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. A pergunta foi assim, a 777 aprovou a compra do Coelar? Não. Estamos aguardando eles, tá? Então, resposta de 19h29 durante a live. Marcos Martins, fala, Nicola. Gabriel Estreversa vinculou na mídia italiana o interesse do Vasco. Sabe algo? Não sei, Marcos. Deixa eu ver. Gabriel Vasco. Deixa eu ver o que aparece aqui, meu. Depois eu dou uma pesquisada nisso também, tá? Segundo o site Planeta Lete, o agente do atacante brasileiro Gabriel Estreferça procura propostas no mercado. O jogador tem 26 anos e fez carreira na Itália, onde é titular no Lecce.
Seria um bom nome para o Vasco? Confesso que nunca havia ouvido falar sobre esse brasileiro, mas vou dar meus pulos agora, tá? Tentar aí mais um vídeo aí do Vasco aí, buscando aí jogadores. Gustavo Coedjá, a 777, fala que quer o jogador, que já tá tudo negociado. O time lá da Arábia falou que não tem nada ainda acordado, né, de valores, nem de nada, né? E informações chegam que já tá tudo avançado e outras informações dizem que não, né? Mas eu acho que seria um grande reforço aí pro Vasco, né? Começar a temporada com um time muito forte. O Vasco vem se reforçando bem. E a gente já tem uma esperança que esse ano de 2024 vai ser muito bom para o Vasco, né? Conquistando coisas aí, como talvez uma vaguinha na Libertadores, né? O torcedor já começa animado. Então vamos ver aí como é que vai ser essas negociações com Gustavo Coedjá, que pode ganhar mais capítulos daqui os próximos dias. Também tem aí a chance de Diego Coronado pintar no Brasil. Seria um meio aí muito importante para o Vasco, né? Se o Vasco conseguir fechar com esse jogador, né? E depende aí muito da 777 querer investir no jogador e trazer ele para o Vasco. Também tem Igor Jesus, né? Meia aí também para vir para o Vasco. Meia não, o Igor Jesus é atacante de ponta, né? Joga dos dois lados e seria aí bom vir para o Vasco para poder suprir a saída de Gabriel Peck, né? Para ser aí brigar por posição junto com o Adson, né? Que chegou aí no Vasco. Então vai se movimentando aí, o mercado já dá uma nova cara ao time, né? E vamos ver como é que vai ser esse ano aí. Vasco que estreia amanhã no Campeonato Carioca. E vamos ler. Vasco estreia amanhã no Campeonato Carioca e está no Uruguai com o time principal, um amistoso lá, também jogando amanhã, né? O time principal vai jogar no Uruguai, no amistoso que tá. E o time sub-20, né, com alguns jogadores mistos, vai estar aí no Brasil jogando o Campeonato Carioca.